Essa é a ferrovia Curitiba-Paranaguá. Construída no final do século XIX, é considerada até hoje o maior desafio de engenharia da história do Brasil. Mas para os seus engenheiros, existia um desafio ainda maior: o racismo. André e Antônio Rebouças foram os primeiros engenheiros negros do país, numa época em que a abolição era só um sonho. Foram responsáveis por obras tão importantes para o desenvolvimento de Curitiba, do Paraná e do Brasil, que viraram até nome de bairro. Mais do que estradas, construíram um caminho, transformando seu legado em exemplo da contribuição dos negros para a construção de um país de todos os povos. Como ensina a filosofia Ubuntu, onde há memória, respeito e humanidade, não tem espaço para o racismo. Prefeitura de Curitiba. Trabalhamos juntos contra o racismo. Bom dia, bom dia, bom dia. Está começando mais um programa Café com Axé para você. Licença para entrar na sua casa nessa manhã maravilhosa, trazer conversa, espiritualidade e reflexão. E o nosso programa hoje, ele está cheio de reflexões. Porque nós vamos falar de fé, nós vamos falar de perda, mas nós vamos falar de renascimento. Vamos falar de ressignificação. Então, fica ligadinho aí comigo e não perde que o programa hoje está maravilhoso. Vem comigo. Alimentando a alma e o olhar, entre guias, luz e proteção. Eu sigo firme na minha missão. É café com axé, vem se encontrar. Todo dia um novo despertar. O programa Café com Axé está no ar, aqui na TV Barigui. E para você de casa, trazendo uma comunicação, uma conversa, uma reflexão muito leve. Esse é o nosso tema do nosso programa, né? Conversa, reflexão, por aí adiante. Aqui você aprende, aqui você se comunica, porque através do nosso Instagram, que você está vendo aqui embaixo, você pode estar mandando a sua dúvida, a sua pergunta, seu depoimento e os seus relatos, para que a gente possa estar trazendo aqui no nosso programa. E hoje nós vamos falar sobre fé, sobre perda, sobre renascimento. Muitas das vezes a gente pode se questionar em alguns momentos da vida o porquê isso está acontecendo comigo. O porquê isso está me levando a tal maneira, a tal forma. Porque são dores que vivemos que não compreendemos no momento. Na verdade, nenhum ser humano vai compreender a dor no ato dela. A gente só compreende a dor no processo dela, na cura dela. E nesse momento é onde precisamos ter fé, ter confiança, ter esperança para que a gente possa renascer. Falar em renascimento é falar em transformação, é falar em ressignificar, é falar em fazer do limão uma limonada e por aí adiante. Você já passou por algum momento na sua vida de dor, de perda, de desânimo, de aflição, que até a fé você chegou a questionar? Às vezes, no momento de desespero e de dor, alguns vão recorrer para a espiritualidade, outros vão correr da espiritualidade. A maioria corre da espiritualidade. É um momento que, Deus, por que isso está acontecendo comigo? Ó meu Exu ou minha Pombogira, por que vocês não me avisaram? Ó espiritualidade, por que o mundo é tão ruim, tão mal comigo? Há dores que nos trazem essa fala, esse dizer. Me conta aí você de casa, você já sentiu algo assim? Você já passou por algo que te fez questionar o porquê da sua existência? No programa de hoje, a gente vai trazer a história de fé, de superação,
foi contada há alguns programas atrás no Relato Entre Dois Mundos. E hoje nós vamos ter de corpo presente o Jefferson e a esposa, trazendo a sua história, tanto com seu Exu, quanto da questão da gravidez, que é o que nos retrata. Fé, uma perda e um renascimento. Para que vocês vejam que aqui, no Café com Axé, as histórias e os relatos que nós trazemos são reais, de pessoas reais, para que você possa, mais uma vez, aquecer o seu coração e compreender. Para a espiritualidade, não existe impossível. O impossível, ele é humano. Fora disso, o espiritual pode tudo. Ele pode nos transformar, nos trazer, nos moldar, nos capacitar. Às vezes a gente passa por uma dor que fica tão aparente, tão presente na nossa vida, no nosso caminho, que parece que ela nunca mais vai passar. Às vezes, a dor ela é marcante. Ela não vai realmente passar. Ela vai amenizar. Mas entenda uma coisa. Tudo é uma lição, um aprendizado para que a gente possa evoluir. Ao olhar para o problema, ao olhar para a situação, pergunte para essa situação o que eu preciso aprender com isso. Porque se a dor, o erro, a perda, ela é uma lição, o que nós precisamos aprender com isso? Mas, Pai, a espiritualidade permite a gente chegar até que ponto? Nós somos seres que viemos de outra encarnação para cá. Então não é o que a espiritualidade nos permite chegar e até que ponto chegar. Mas é até onde nós trazemos penitências, cobranças, karmas das vidas passadas. É aí que entra o X da questão. Nem tudo que nós passamos é dessa vida e dessa encarnação. E existem momentos que nós precisamos entender. Renascer é preciso e que ciclos têm começo, meio e fim. Então não questione a fé. Não se questione, mas olhe a situação e entenda o que eu posso aprender com ela. Foi esse o relato, foi isso que o Relato Entre Dois Mundos trouxe. Uma história de fé, aprendizado, mudança para uma percepção diferente. Então fica aqui comigo, que nós vamos para o quadro Relato Entre Dois Mundos, a sacerdotisa Ju, que vai trazer essa história apurada novamente para nós. Vem comigo. Relato Entre Dois Mundos de hoje é quase uma reprise de uma história marcante, uma história real, de pessoas reais, de vivências espirituais. E quem vai falar um pouquinho mais dessa reprise, dessa história maravilhosa, é a sacerdotisa Ju. Bom dia, Ju, tudo bem? Como que você está? Tudo certo? Bom dia, Pai Wesley. Eu estou ótima. Bom dia, você de casa, como vocês estão? E olha só que interessante, né? Hoje vamos se aprofundar mais nessa história que foi tão marcante, tão tocante, que tivemos, né, nos últimos relatos Entre Dois Mundos. E com isso até vamos fazer as próprias pessoas virem aqui contar pra gente um pouco mais dessa história emocionante, né, transmitindo toda a emoção, todo o sentimento que eles sentiram, que eles estão sentindo nesse momento, e que é uma história muito marcante, né, que traz uma representação de fé muito grande, né, uma força tão grande para lidar com a situação que eles tiveram que passar. Então, é uma história muito bonita e, de certa forma, muito emocionante também. É uma história real, de pessoas reais, e eu vou frisar muito isso porque
Às vezes você de casa fica pensando que a gente fica inventando historinha. Não é sobre inventar histórias. É sobre histórias que muitas das vezes elas nos trazem ânimo, direcionamento, clareza. E esse foi o relato do Jefferson e de sua esposa. Trouxe fé. E a gente conseguiu, viu? A Ju, para vocês aí de casa, conseguiu trazer eles aqui, que eles estivessem contando a história deles. E eu vejo assim que existe uma ligação muito forte por trás disso. Eu vi ali nos bastidores vocês conversando, e esse enredo, até mesmo com uma pombogira, né, que também que protege, que cuida muito. Conta pra gente um pouquinho mais desse bastidor. Eles estão muito ansiosos, muito nervosos. Exatamente, né? A Viviane, ela tem, né, uma história com a Pombogira Dama da Noite, que ela tem um carinho, né, um imenso por ela, e é recíproco, né, de ambas as partes, né? Dama da Noite também tem um carinho imenso por ela, é uma pombogira muito guardiã, muito materna, né? Tem esse afeto de mãe mesmo, e eu acho que nessa situação não poderia se encaixar melhor, né, do que uma pombogira que traz algo maternal junto com ela, com a situação que eles estão vivendo hoje. E eu até perguntei para eles se estavam nervosos, né? O Jefferson já falou que não, que ele fala bastante mesmo, então assim, vamos explorar bastante essa história para ele falar. Ela já estava mais nervosa, assim, mas eu acho que é muito interessante, vai ser muito legal trazer isso, eles mesmo contando, para passar mesmo essa emoção. E não como forma de prova, mas para mostrar que as histórias que a gente traz aqui, elas têm pessoas reais por trás, ela tem vidas por trás, e assim, de forma de incentivo, né, de motivação, porque as histórias às vezes não é só para a gente contar como se fosse uma fofoca, mas sim também uma motivação para você de casa, para você entender que às vezes a situação que você está passando pode ser parecida com a deles, ou a de outros relatos que a gente já trouxe aqui, de superação também e de provação de fé. Então é uma forma de você não se sentir sozinho, não se sentir perdido, né? Então pode, de certa forma, trazer um norte para você na sua situação. Exatamente, porque assim, quando a gente fala de relato entre dois mundos, a gente fala de fé. E fé é o combustível para a vida. Já pensou? Uma vida sem fé, uma pessoa, como ela é apática, aquela pessoa negativa, porque a fé ela é positiva, né? Ela é o entusiasmo, ela é o ver o amanhã, esperança. A pessoa sem fé, ela é apática, ela é reativa, ela é negativa, ela é pessimista. Exatamente, é uma vida sem propósito, né, de certa forma. Uma vida sem um objetivo, né, sem o combustível mesmo, para fazer com que as coisas realmente se encaminhem. Sim, e é muito triste, né, ver as pessoas sem fé. Por isso que a gente traz o relato entre dois mundos para vocês. Que seja um combustível para alimentar a fé, para alimentar o ânimo, para alimentar a esperança. Porque às vezes você está passando por uma situação parecida com algum relato que a gente trouxe aqui, né? Passando por alguma situação de algum tema do programa que a gente trouxe aqui, e isso entra no seu coração para te dar ânimo, para te mostrar que tem solução, que tem alguém por trás que te enxerga. E esse alguém por trás é a espiritualidade. Porque eu, como sacerdote, a sacerdotisa Ju, como sacerdotisa, a gente é ser humano, de falha, de erro, de carne e de osso. Mas a espiritualidade, a qual a gente acredita e a gente se prepara constantemente para ela é muito superior. Como eu falei, em alguns dos programas aí anteriores, o ser humano está no nível 1, a espiritualidade está no nível 2. Exatamente. Ela é superior, ela é grandiosa, ela é como a chuva, que ela vem por um propósito. Então, as coisas boas e as coisas ruins, elas acontecem por um propósito. O dia de sol acontece por um propósito, o dia de chuva acontece por outro propósito. Isso porque a fotossíntese precisa disso, a natureza precisa disso. E assim como a natureza precisa, a gente também precisa. É aí que no momento de perda, a gente precisa renascer. A gente precisa rever, ressignificar. Exatamente, buscar um ponto de força, né? Um recomeço, né? Um ponto de partida. E eu acho que o principal ponto de partida quando você está num momento difícil, principalmente no momento de perda, no momento de luto,
é a fé. É você se prender na sua fé e confiar que você vai conseguir dar o próximo passo, e o próximo passo vira num próximo passo, e quando vê você já está lá e você já superou. Não que às vezes você precisa esquecer a história, né? Porque muitas das vezes um momento de perda de luto não é que você tenha que esquecer, mas sim superar e ressignificar, né? Não como uma forma triste, mas entender que foi preciso e que, né, o mundo espiritual ele teve a necessidade de fazer aquilo que foi feito. Exatamente, porque às vezes a gente não entende o propósito da espiritualidade, mas tudo tem uma direção. Exatamente. Muitas das vezes é como uma cicatriz, uma ferida, né? A ferida existiu, mas dessa ferida tem ali a cicatriz, que é uma marca que fica ali para a vida inteira, não se apaga uma cicatriz. Só que a gente precisa ver aquilo ali como uma marca de guerra, que nos fez ficar forte, que nos faz evoluir. Por quem? Por quem eu luto? Por quem eu corro atrás? Por quem eu faço? Então, às vezes, essa cicatriz que você carrega, ela é uma marca de guerra, que ela vai te fazer te ver como vitorioso. E às vezes você não está lutando por você, mas tem alguém que te causa propósito para você lutar por um filho, por um irmão, pela mãe, pelo pai. Mas tenha por alguém, por algo, tenha fé, né? Principalmente por você, porque você é importante. Você vai passar por todo o caos, por toda a desordem, por todo o problema que você está vivendo e vai conseguir ter um dia melhor, ter um momento de ressignificação. Porque não existe dor que dure para sempre. Não existe caos que dure para sempre. E a espiritualidade, ela mostra e ela nos ensina isso. Que a gente precisa ter essa leveza, às vezes, no momento da dor, que é difícil. Muito. É muito difícil, né? Mas eu acho que é necessário. É difícil parar para processar, né? Eu acho que num momento assim tão difícil de dor ali, principalmente, né, o que a gente está falando de perda de luto mesmo, é difícil você ressignificar aquilo naquele momento, né? Então, assim, você tem que também ter os seus dias ali que você vai ficar mais para baixo e tá tudo bem. Não encare como se você fosse uma máquina ou que você precisa cumprir aquilo naquele certo tempo, mas é como o próprio Exu Meia-Noite diz, né? Um dia tudo bem, 2 dias tá tranquilo, 3 dias, calma lá, vamos rever isso daí. Então, assim, você ter o seu tempo para se ressignificar, tudo bem, mas jamais deixar de realmente acreditar que você pode dar o próximo passo e que aquilo vai ter uma mudança, né? Exatamente. E essa mudança, ela é precisa, né? Mas só ela tem que partir de você. Ela tem que começar com você. E depois do comercial, a gente vai entrar com o Jefferson e a Viviane, que vai estar trazendo um pouco mais a fundo desse relato, vai estar contando a história na íntegra, com mais detalhes para vocês aí de casa. E agora é hora de você correr lá na sua escrivaninha, no seu armário, pegar o seu caderno e a sua caneta, que vem aí ensinamentos de axé. E já pegou seu caderno, já pegou sua caneta, então vamos lá para o ensinamentos de axé, que hoje eu vou trazer algo que é para que você traga um renascimento, mas não um renascimento qualquer, mas para a sua prosperidade, para o seu dinheiro, para a sua sorte. Porque às vezes as pessoas de casa, elas enfrentam um problema muito sério da perda do dinheiro, da perda financeira, da instabilidade financeira, que faz com que a cabeça da pessoa fique agitada, perturbada, né? Exatamente. Então nós vamos fazer, eu vou ensinar para vocês essa magia que você faz com o povo cigano para atrair sorte, para atrair prosperidade, atrair dinheiro inesperado para a sua vida e para o seu caminho. Quem não quer um dinheirinho inesperado, né? Com certeza, até a gente quer aqui, ó. Ah, eu já vou fazer já. Vou anotar para fazer. Vou começar a trazer os material aqui, ó, e na hora que eu estiver ensinando vocês, eu já vou estar fazendo. Vamos estar fazendo. Eu vou fazendo, eu vou botando meu nome. Então você vai precisar de alguns ingredientes para fazer essa magia, mas é muito simples mesmo, tá? Você vai precisar de um pratinho, você vai precisar de uma maçã vermelha,
você vai precisar de uma canela em pau, você vai precisar de 7 moedinhas, 7 cravos da Índia, tá? E o que você vai fazer e como que você vai fazer? Então, você vai separar os ingredientes, tá? E eu já vou te explicar. Lembrando que você perdeu o programa, não conseguiu assistir, não anotou na hora aqui que eu estou falando a receita, lá no nosso canal do YouTube você consegue ver a reprise de todos os programas e você consegue anotar a receita, as dicas, assistir as histórias, ouvir os relatos novamente. Então é maravilhoso, é só acompanhar o nosso trabalho lá no YouTube também e nas redes sociais, né, meu povo? Porque é por lá que vocês se comunicam com a gente para contar o que vocês estão achando do programa, né? Dicas que vocês querem que eu dê aqui, que a sacerdotisa Ju traga, relatos de fé para ela trazer aqui também no quadro Relato entre Dois Mundos e muito mais. Uma conversa aberta por lá também. Então, siga a gente nas redes sociais. E voltando para o ensinamento de axé, vocês vão pegar todos esses materiais que eu pedi. Primeiro de tudo, lava bem a maçã, tá? E você vai escrever o seu nome 7 vezes na maçã. Sim, de lápis ou de caneta. Escreve 7 vezes, dando a volta ao círculo na maçã. 7 vezes o nome completo, tá? Se couber a data de nascimento, beleza. Porque tem gente que tem nome de princesa, de rei, né? Que é um nome de Dom, 2, 3, 4, Júnior, Neto, e por aí vai, que é um nome gigante. Então, se couber um nome e a data de nascimento, ok. Se não couber, só o nome completo. 7 vezes ali, tá? Você vai, depois de escrever, você vai pegar mel. Eu esqueci de falar do mel, mas agora eu estou falando. Você vai pegar mel e vai banhar essa maçã no mel. Após pegar o mel, você vai colocar em cima, ali onde fica o talo da maçã, a canela em pau. Os cravos da Índia você vai colocando em círculo, como se fosse fazer uma coroa. E na sequência, as 7 moedas também, como se fosse fazer uma coroa ali na maçã. Vai arriar essa maçã nesse pratinho e vai colocar perto da porta de entrada, do portão da sua casa, né? Alguma escrivaninha que você tenha perto da porta de entrada, perto do portão. E vai deixar essa maçã ali por 7 dias. Ela vai murchar, tá? Não tem problema. 7 dias. E depois do 7º dia, você vai enterrar ela num vaso de planta, dentro do teu quintal da tua casa, em algum espaço que você tem ali com terra. Ai, pai, eu não tenho espaço com terra. Gente, quem faz magia, feitiço, que gosta disso, tem que ter um vaso com plantinha em casa. Então é sempre bom você ter. Para essas horas você poder plantar, enterrar, né? Exatamente. Mas, se não tiver, despacha no pé de uma árvore ou num jardim bem bonito, tá bom? E quando estiver fazendo essa magia, vai pedindo dinheiro, sorte e prosperidade, entra e habita na minha vida. Dinheiro, sorte e prosperidade, entra e habita na minha vida. Dinheiro, sorte e prosperidade, entra e habita na minha vida. Repete por 7 vezes e vai, se quiser repetir mais, repita mais como um mantra, um enfrentamento da riqueza mesmo, para que toda energia de escassez, de miséria, de perda, de dano, ela vá embora da sua vida, ela vai embora do seu caminho. Faça e depois me conta que o dinheiro vai entrar, a prosperidade vai chegar. Até você que gosta às vezes de dar uma jogadinha, ó, isso é maravilhoso, faz para ter sorte em jogo e por aí vai, né? Porque às vezes você acha que funciona só para eu... Ah, pai, da onde que vai vir dinheiro inesperado? Às vezes a pessoa joga, né? Tem gente que joga no bicho, joga em aposta, né? Já ajuda com a Já sorte, ajuda né? com a sorte. Olha só. Eu lembrei agora do jogo do bicho, gente. Ó, quem joga no jogo do bicho, joga no cachorro. Cachorro é bom, é sorte. É pra galera mais antiga, né? Que hoje em dia é tudo Hoje online. em dia não tem. Não tem jogo do bicho online? Olha, não sei. Essa informação eu ainda não tenho. Mas eu sei que é mais antigo, da época que meu pai jogava no bicho, nessa loteria. É mais físico, né? Não é tão online, eu acho. Eu vou ter que perguntar pro meu pai. Falar, pai, tem jogo? Mas como ele não é muito da tecnologia, eu acredito que não tenha. Não tem. Que eu acredito que é no bloquinho de papel seco molhado ainda. Nossa, pai Wesley, mas você jogava no bicho? Gente, eu nunca joguei no bicho, mas o meu vô
Mas o meu pai, eles tinham uma coisa assim, Era com o jogo craque do no bicho. jogo do Era. Que eles vinham assim, eles sonhavam, ou eles vinham, eu acordava, sonhou com algum bicho? Tinha que falar pro meu avô que bicho que eu tinha sonhado, porque ele queria jogar no bicho. Exatamente. Via uma placa de alguma coisa, a nota do boletim escolar, ele jogava no Número bicho. da casa. É umas coisas assim que a gente Exatamente. dá risada. E os mais antigos, mais novos hoje em dia, coitado, né? É. Então, essa simpatia, essa magia para você aí de casa, ela é muito boa para a sorte também. Nossa, Que ótimo. traz o dinheiro inesperado, traz o movimento. E ela é destinada ao povo cigano, né? Ao povo de estrada, ao povo cigano, ao povo mercador, ao povo que faz negócio, gosta de negociação e gosta de tudo. E eu fiquei sabendo que você, Ju, não vai ficar com a gente para o próximo bloco do Papo de Axé. Hoje eu não vou ficar, hoje eu já vou me despedir de vocês, né? Que eu vou deixar o espaço todo para o Jefferson, para a Viviane, para eles contarem para vocês a história dele. Então, o relato Entre Dois Mundos hoje vai estar um pouco mais diferente, mas vai ser bom, vocês vão gostar, eu tenho certeza que vocês vão sentir daí de casa toda essa emoção, todo esse sentimento e vão entrar junto nessa história de fé, de provação, né? E de momentos difíceis que se tornaram momentos muito bons também. Então, eu tenho certeza que vocês vão gostar desse modelo um pouco diferente hoje. E com certeza, né? A gente busca trazer o melhor para você de casa que nos acompanha, com tanta competência, sem pular, sem perder nenhum programa, né? E quando perde, ainda corre lá no nosso canal no YouTube ainda para poder estar acompanhando depois. Então é muito bom, muito positivo ter você aqui com a gente, por isso a gente quer levar um programa de qualidade. Com certeza. Então, quero agradecer, Ju, pela sua presença no programa de hoje. Muito axé, muita sorte, muito dinheiro, muita prosperidade para sua vida. Axé. Obrigado por mais um programa. Eu que agradeço, Pai Wesley, mais uma vez estar aqui, mesmo de uma forma um pouco mais diferente, né? Já me despeço de vocês também. Espero que estejam gostando muito até aqui e fiquem ligados, fiquem atentos, né? Prestem bastante atenção. Espero que vocês curtam bastante esse relato Entre Dois Mundos um pouco diferente, né? Que é a história deles, de Jefferson e Viviane, contada por eles mesmos. Então fiquem atentos e não percam. E por mim, até já já. E até já já, né? Então, assim, muito obrigado por você que está nos acompanhando até aqui. E agora a gente vai para o intervalo comercial. Então é o tempo de você abastecer a sua xícara com café, com suco, com água, com chá, enfim. Café com axé é para todo mundo. Não é só para cafezeiro que nem eu, não. É para todo mundo. Então abastece lá a sua xícara e corre aqui de novo com a gente, que eu vou para o intervalo comercial, mas eu já volto com o Papo de Axé com o Jefferson e a Viviane. Voltamos a apresentar Café com Axé. Estamos de volta, Café com Axé, na sua televisão, na sua manhã, aqui na TV Barigui. E agora a gente está começando o quadro Papo de Axé, misturado com relato entre dois mundos, um misto de conversa, com histórias de axé também, né?
E eu estou aqui com o Jefferson e com a Viviane. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Viviane. Tudo bem? Como vocês estão? Bom dia, pai Wesley. Bom dia a você de casa que nos assiste. Bom dia a todos. Né? Estamos bem, pai. Bem. E é um prazer estar aqui hoje podendo compartilhar um pouco dessa nossa história, né? Do que a espiritualidade vem fazendo dentro da nossa vida. Isso é muito importante, né? Porque muitas das vezes aquilo que vocês passaram, que vocês vivenciaram, muitas pessoas vivenciaram também. E me conta um pouquinho de como foi esse processo, essa situação toda, esses acontecimentos, os questionamentos, a dúvida, o medo, a insegurança, a dor, porque é um relato que nos traz muito apreço, né? Porque a gente vê a espiritualidade em diversos pontos muito viva. E como foi, como é, e como vocês chegaram até a espiritualidade, fica à vontade para trazer para a gente. Começou porque a minha sogra, né, ela já frequentava, né, o terreiro do pai, e eu sempre escutei, né, até teve uma fase que eu tive vontade, não fui, né, a gente teve aquela fase, assim, dos medos, né, do desconhecido, na verdade. Eu sempre escutava as histórias, respeitava, aceitava, né, falava tudo que for de bom, eu aceito, acredito, mas nunca tive coragem de ir, né, então no processo da dor foi quando eu fui acolhida, né, na verdade. A primeira vez que eu fui foi numa gira de cigano. Então, eu estava bem num processo de luto mesmo, de recolhimento, de tristeza, de depressão, né? Eu não lembro quantos meses faziam, mas foi muito acolhedor naquele lugar, né? Quando eu fui a primeira vez, foi lindo para mim, porque não veio as entidades, me abraçavam, sem eu falar nada. Então, eu senti aquele amor, aquele carinho, conheci o Pablo, e o Pablo me acolheu também, né? Parece que ele tirou um pouco daquela dor que estava me doendo com a mão. E eu cheguei e comentei com o marido, né? Eu falei, amor, você também tem que ir lá, tem que fazer, né? A gente fez uma limpeza, fez um ebó, né? Você também tem que ir. E ele, né, aceitou também, porque ele viu que eu fiquei bem, né? E daí ele começou a querer participar, né? Então ele também tinha os medos, né? Não preconceito, né? A gente tinha um pouco de receio, né? O do desconhecido. Uhum. Porque muitas das vezes as pessoas, num todo, têm medo da espiritualidade por não conhecer ela de forma completa, de forma inteira, né? E para você, como que foi ver ela indo e ela melhorando? E qual a sensação e qual foi o estímulo maior? Olha, pai, para mim, como ela mesmo citou, a gente conheceu a espiritualidade através de um processo de luto, né? Sim. E esse luto, ele traz pra gente dores, traz a falta de fé realmente, né? Aqueles questionamentos internos do que, por que eu, né? Porque nós, se já fazia tanto tempo que a gente buscava, foram aproximadamente 18 anos, buscando ser pai, ser mãe, né? E foram diversas situações que não davam certo. E quando a gente passou por esse processo de luto, a Viviane, ela caiu numa depressão muito forte, que era natural, obviamente, né? Eu tentando ser o pilar, tentando ajudar ela, mas também vinha fragilizado. Então nós dois estávamos assim numa situação onde a gente se via perdido, vazio, sem nem nada, sem uma perspectiva de futuro, de vida. Para nós, aquele momento ali era o encerramento. Nós não tínhamos... Eu saía para trabalhar, pai, em algumas situações, e quando eu retornava, minha esposa estava do mesmo jeito. Eu perguntava a ela, amor, você tomou banho? E ela falou, não, amor, por que tomar banho? Qual o sentido? Então, isso me marcou muito. E quando um dia eu retornei do meu trabalho, próximo da meia-noite, e vi a alegria, o brilho de novo no olhar dela, quando ela tinha retornado de uma gira, ali eu comecei a entender o que era um pouquinho da espiritualidade. E falei, se é esse o caminho, eu quero conhecer essa espiritualidade. Eu quero entender aquilo que eu não entendia e que meu coração tinha medo. Então, eu busquei entender, interpretar da melhor forma
e em um almoço de família, por sinal em Dia dos Pais, na casa do meu irmão, aonde ele também é sacerdote dentro do templo, Caminho das Águas Encantadas, o pai Edu. Eu perguntei a ele, falei, irmão, quando vai ter uma nova gira? E ele falou, olha, vai ter nesse próximo final de semana. E eu falei, posso ir conhecer? Foi um espanto, porque a minha mãe, como ela citou, né, já estava lá há 8 anos, o meu irmão já há 10 anos, né, na casa, e por livre e espontânea vontade eu pedi para conhecer, porque eu vi que essa espiritualidade começou a fazer bem à minha esposa, e eu falei, não, eu quero conhecer isso também. E busquei, naquela gira onde eu participei a primeira vez, sentadinho, eu lembro muito bem que na assistência, né, que a gente chama, seu meia-noite, ao final dela veio, me abraçou e me disse 2 palavras, aqui você está acolhido, né? E isso me marcou demais e me deu um novo sentido. E ali foi o começo dessa história linda que a espiritualidade tem me proporcionado e chegando até aqui. E é muito emocionante acompanhar essa trajetória, essa jornada e ouvir essa trajetória, essa jornada, porque vem de uma premissa, de uma dor, mas de alguém que quis, de alguém que buscou, de alguém que foi atrás, de alguém que teve interesse, demonstrou interesse. E a espiritualidade, ela é acolhimento. E diante desse acolhimento de tudo, e foi aí que vocês começaram a frequentar, a fazer parte da casa, fazer parte do axé, do terreiro, né? E aí começou a luta, a batalha, novamente para a gravidez, isso? Exatamente, pai. Então a gente deu início ali pedimos autorização para o chefe da casa, seu Meia-Noite, pai Wesley, e ele nos acolheu como filhos da casa. Começamos a participar das giras, nas giras de desenvolvimento, né? Aonde o médium, aonde ele recebe todo o aprendizado, tudo aquilo que a gente não conhecia, então a gente começou a conhecer. E em paralelo a isso, as entidades vinham já conhecendo a nossa história, já conhecendo, porque o espiritual ele conhece, né, pai? A gente não precisa chegar e contar, porque o espiritual ele é isso. Ele já conhece, ele não interfere, mas quando você recorre, com certeza ele estende a mão, ele trabalha na sua vida, no seu desenvolvimento, na sua vida. Então, assim, a partir daquele momento, a gente começou a ter uma nova esperança, que vem de encontro àquilo que o senhor falou, do renascimento. A gente voltou a sonhar, a gente voltou a fazer planos, e as entidades vieram e começaram a acolher. Falaram, olha, dentro do tempo certo, dentro da espiritualidade, tudo vai acontecer. Não fizeram promessas vagas, pai. Colocaram promessas que verdadeiramente, hoje eu estou aqui, para confirmar a verdadeira espiritualidade que o templo Caminho das Águas Encantadas tem. O axé que esse terreiro tem, que pai Wesley, que seu Meia-Noite, e toda a falange, todas as entidades trabalham lá dentro. Então, para mim é gratificante estar podendo aqui compartilhar essa história com vocês. E foi dado início naquele momento, né? E um processo que a gente vinha caminhando dia após dia, né? A esposa também pode falar um pouco sobre como foi emocionante ela poder participar e... daí quando começou, né, a gente ganhou de presente, né, a guia do Exu Mirim, né, que ele gosta de dar filhos lá no templo, né, e eu, né, peguei a guia ainda com medo, tudo, né, e teve um dia que o Pablo Cigano jogou as cartas, né, e ele falou que 9 luas e estaria uma gestante dentro do templo. E eu olhei, né, as mulheres que estavam em volta, eu falei, será que sou eu, né? Fiquei ali, né, eu falei, não vou pensar, né? E em algum momento ali, né, gerou aquela esperança, mas gerou a dúvida. E até que veio outra entidade Mulambo e falou, eu sei quem é vocês, né? E aquilo, nossa, parece que o meu brilho voltou, né? A vida voltou a ter brilho, né? O João, ele tem o espaço dele guardado no meu coração, né? O luto, né, traz essa cicatriz, né, mas tudo estava sem brilho, então ali ele me trouxe aquela, né, eu falei, nossa,
ele me deu essa esperança novamente, Porque né? foi uma alegria, né, Isso. muito grande, assim, interrompida, né, pai? Foram muito tempo tentando, e quando ele veio, nos trouxe um mix de emoção. Ele nos trouxe a alegria momentaneamente, quando com 6 meses de gestação ela teve o nascimento prematuro, aí veio um turbilhão de emoções, aonde a gente, com incertezas, aonde a gente esperava que ele estivesse aqui com nós hoje, mas como o próprio pai fala, tudo dentro da espiritualidade tem um tempo, tem um porquê, tem uma passagem, né? E a gente entende hoje que o João Pedro ele veio para nos mostrar o que era o amor de um pai, de um filho, com uma mãe, o que era o título de pai e de mãe. Ela, por anos, falava, nossa, sofria em datas comemorativas, como o Dia das Mães, será que eu nunca vou sentir esse amor? E ele veio e nos trouxe isso. Por algum motivo foi interrompido, mas ele tinha esse prazo para ficar com a gente de 22 dias. E foi vivido intensamente. Né? Então a gente teve esse acolhimento dele, esse carinho, esse amor. E a espiritualidade ela nos devolveu esse amor, esse brilho novamente a partir do momento que a gente conheceu. E ali começou várias histórias até, né? O Mulambo falou, é vocês, né? E eu fiquei naquela esperança e ali foi acontecendo, né? Daí um outro Exu Mirim ensinou a minha sogra a fazer um padê para o Oxum, né? Da fertilidade. Então teve um pouquinho de cada um, né? E aquele amor de vó, ela fez com todo amor e carinho, né? Aquela, eu não sei se fala simpatia, né? Mas ela fez o padê ali, deu uma colherada para mim e ofertou, né? E foi muito bonito que no dia 5 de março foi o dia que o João faleceu, né? Então fez 1 ano no dia 5 de março e eu e o marido estávamos no templo, né? Então estava um dia bonito, ensolarado, lindo, mas um dia triste, né? E parece que a gente foi acolhido pela a espiritualidade, porque só estávamos nós dois ali, sentados na ganga, eu olhando para o Oxum, pedindo para ela, e aquele dia eu recebi, né? Com amor e carinho que a sogra fez, né? Uma colherada do inhame, né? E pedi também com muito amor. A gente acendeu a vela, pedimos para as entidades, né? Acolherem, porque a dor estava muito forte. E naquela semana a gente teve, né? A bênção de conseguir conceber, né? Um filho. Então hoje eu estou de 2 meses, né? Hoje mesmo estou completando 2 meses e bate com tudo que a espiritualidade passou. Das 9 semanas, do tempo que foi feito, né, para o Oxum. Então foram vários relatos, né, de prova que a espiritualidade está com a gente em todo momento. Então eu tenho várias madrinhas, eu falo, fico muito orgulhosa, né, porque todo mundo descobriu ali, né, essa semana e eu fui acolhida novamente, abraçada, e tá todo mundo comigo, porque eu acho que eu posso enfrentar algumas lutas, mas me traz conforto, alegria, esperança, saber que eu não tô sozinha, porque eu tenho um exército comigo, são vários mulambos, vários exus, então todo mundo vem a todo momento, né, passar uma palavra, né, um apoio, então isso me conforta muito, né, traz essa esperança, né, de trazer a vida novamente, né, então é muito bonito, né, a gente só tem a agradecer. Nossa, a espiritualidade ela é muito, muito bonita, muito bela, na sua integralidade e nas suas lições que elas nos ensinam, né? Porque a passagem, né, do João, ela veio para trazer uma lição, uma missão, um propósito, um amor, um renascimento. Né? E a gente sabe que a vida ela tem duas certezas, que é a vinda para o mundo e a volta para o Orum, né? E dentro desse meio, qual é o propósito? Né? Que trouxe, que ensinou, que veio. E agora vem esse novo ciclo para trazer alegria, para trazer paz. E não é fácil, vai ter dificuldades, vai ter altos e baixos, vai ter afazeres, né? Só que a espiritualidade ela não abandona a gente. Né? A fé não nos abandona quando ela é verdadeira, ela é convicta. Então eu acho muito bonito essa expressão, essa forma de fé, né, essa dedicação
com e para com a espiritualidade, porque fé é ação. Se estiver ação, olha quanto de coisa que, né, que você conta que você fez, e fez a Oxum, e foi um espírito ali que faz outra coisa, outro espírito isso. Toda uma egrégora, toda uma família espiritual em prol de uma causa, né? E espiritualidade, ela é essa família, essa causa, esse propósito. E você teve uma confirmação disso também, numa situação que você estava trabalhando ali, e teve um rapaz. Me conta mais essa história também. Exatamente, pai. Essa é mais uma prova do que a espiritualidade nos coloca no dia a dia, né? Assim como ela citou que no dia que completava 1 ano do falecimento, a gente teve naquela semana uma confirmação, né, dessa nova gestação. Eu também passei por uma situação muito emocionante, que foi, eu trabalho como motorista de aplicativo, né? E peguei uma corrida no aeroporto com 3 passageiros. Tinha uma parada antes, em um bairro, né? E o último passageiro, ele era num bairro mais afastado, né? Aí, depois que desceu os 2 rapazes, ficou somente ele. Ele puxou um assunto comigo. Ele perguntou, posso te fazer uma pergunta? E eu falei, claro, amigo, tudo bem. E ele falou, você tem alguma religião, alguma coisa? Eu falei, sim, hoje desde o mês de agosto, eu frequento o terreiro, sou de axé, e ele falou, então vai ficar muito mais fácil para eu passar o que o meu Exu está falando comigo aqui nesse momento. O Exu dele, quando ele me falou isso, eu falei, tudo bem, pode falar. Ele falou, olha, seu Giramundo, quando ele falou seu Giramundo, eu tive um arrepio, porque meu Exu é o Giramundo, eu sou médium em desenvolvimento do seu Giramundo. E aí ele falou assim, então vai ficar muito mais fácil e essa mensagem é para você. Seu Giramundo encostou aqui, eu trabalho com ele há mais de 20 anos, e ele pediu para que eu falasse para você que uma criança, e ele até citou o sexo, ele falou, uma menininha vem chegando. A gente não sabe ainda se é uma menininha ou não, mas o fato é que essa criança vem chegando. Então, ou seja, eu fiquei assim, em choque, né? Falei, não, peraí, eu parei, a gente parou num posto de gasolina, eu comecei a conversar, falei, cara, eu sou médium de Giramundo, eu estou em desenvolvimento com o seu Giramundo, e aí ele começou a conversar, ele falou, não sei porquê, mas o seu Giramundo chegou e pediu para que eu passasse essa mensagem para você. Eu falei, olha, eu preciso que você grave isso para mim, e através de áudio eu mandei direto para a esposa, falei, amor, contei essa mesma história, falei, olha, eu tô com um rapaz aqui, ele tá me passando uma informação que seu Giramundo encostou nele, pediu para que ele falasse isso, e ele vai falar. E ele mesmo revelou isso, falou para ela. Esse áudio causou uma comoção imensa dentro da nossa família de axé, né? Isso foi emocionante, pai, porque traz a confirmação de que o Templo Caminho das Águas Encantadas tem o axé. O pai, o senhor ficou muito emocionado também, né, pelo fato de receber essa confirmação, as entidades todas, pai Ali, pai Wesley, o pai Edu, assim, a sacerdotisa Ju, foi assim, maravilhoso essa confirmação de uma pessoa aleatória, porque uma coisa é os irmãos, os nossos médiums ali de dentro, trazer, a gente até fala, sim, é uma palavra, olha só, pai, ainda a gente tem esse, né, tipo, tudo bem, é um acolhimento, mas uma pessoa que eu nunca vi na vida, um médium que trabalha com o mesmo Exu que eu trabalho, trazer essa informação, não existe confirmação maior que o caminho que a gente está seguindo é um caminho de muito axé, de muito amor, de muita dedicação e entrega, pai. Então eu fico muito feliz mesmo com essa... Isso é muito bonito, porque assim, né, a gente vê, a gente entende, a gente compreende, só que às vezes a gente é ser humano. A gente se questiona. Quando acontece esses acontecidos que vem para provar, para selar que a gente está no caminho certo, que a gente está na trajetória certa. E, meu povo, essa foi a história do Jefferson, da Viviane, um pouquinho do relato deles, da história deles, de fé, de dedicação, né? Que agora venha com muita saúde, com muita alegria, venha para trazer muita alegria, muita prosperidade, correr no nosso meio, e que eu agradeço mais uma vez vocês aqui, a oportunidade de vocês estarem aqui, né, de ter aceitado o convite, de estar participando do nosso programa, de estar trazendo essa história maravilhosa de fé,
E o meu conselho que eu deixo para vocês e para você aí de casa é não perca a fé em hipótese alguma. Porque às vezes a gente vai passar por situações que a gente se questiona, que a gente fica com medo, a gente fica inseguro, que às vezes a gente acha que não tem nem saída, mas sempre tem uma saída. Sempre tenha fé. Não desanime da fé, né? A gente lida com o ser humano é cheio de falhas, mas a espiritualidade ela não tem falha. E ela não faz serviço pela metade. Então confie muito, né? Se cuide muito, se firme muito, que eu tenho certeza que a espiritualidade só tem a abençoar, só tem a engrandecer o caminho de vocês e muita coisa boa, muita coisa nova que venha chegando por aí, muitas novidades. Axé, maravilha, pai. Nós que também agradecemos a oportunidade de estar podendo compartilhar essa história, que até comentei com o pai, isso tem que ser divulgado, isso tem que ser mostrado e levado para você aí de casa, porque é uma história de fé, superação e renascimento. E é sobre isso que nós trouxemos o nosso programa Café com Axé hoje. Hoje eu acho que dispensa reflexão com as cartas, porque a maior reflexão fica sobre aonde eu tenho colocado o meu estímulo e a minha fé. Então, se permita ter fé, se reconheça, se valorize, erga a cabeça. Não existe problema que dure para sempre. Mesmo quando parecer tudo nebuloso, tudo caótico, espiritualidade, quando você confia, ela te renova, ela te renasce. Confie nisso. E o nosso programa Café com Axé, ele vai ficando por aqui. Mais uma manhã terminando. E muito obrigado você pela audiência, por estar aqui nos acompanhando. Se quer ver depois a reprise desse relato maravilhoso, segue o nosso canal lá do YouTube. E também, se quer se comunicar com a gente, através de uma pergunta, de uma dúvida, de alguma questão que você queira trazer para o programa, mande aqui no nosso Instagram, que nós vamos estar aberto nesse canal de comunicação para falar com cada um de vocês. Mais uma vez, muito obrigado por essa manhã maravilhosa, que Exu nos abençoe sempre e gratidão pela participação de vocês. Nós que agradecemos. Nós que agradecemos. Axé, meu pai. E a você de casa, um bom dia, muito café para se despertar, muito axé para se elevar. E até o próximo programa. Um beijo no coração.